Cheias de obediência. Devocional 2, Anunciação. Capítulo 1 de Jonas, dos versos de 1 a 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Vamos meditar sobre esse texto. Nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus, e muitas vezes nós fugimos como Jonas. Isso não tem nada de engraçado. Nós refletimos que temos vocações distintas, mas temos também um propósito que é comum: anunciar e proclamar o amor de Deus e a sua salvação em Cristo. Mas ainda assim, nós somos facilmente enganadas pela ideia de que esse anúncio é exclusivo dos missionários, pastores ou evangelistas. Nos falta o entendimento, mas também nos falta um pouco mais de intencionalidade. Hoje se fala muito de revelar Cristo por meio do nosso trabalho, na maneira como nós tratamos as pessoas e do nosso testemunho. E tudo isso é muito importante. Você ser honesto nos seus negócios, você manifestar generosidade e justiça na sua área de atuação, isso é maravilhoso. Mas isso não nos isenta de abrir a nossa boca e falar de Jesus. O evangelho, ele não é só vivido nas atitudes silenciosas, ele também é proclamado com as nossas palavras, como diz a palavra, cheias de graça e de verdade. Será que nós temos vivido isso? Porque, minhas irmãs, nós temos uma habilidade impressionante para negociar com Deus e para criar conveniências, para fazermos apenas o que é confortável para nós. E nós distorcemos a palavra, nós adaptamos os comandos de Deus e tentamos torná-los mais fáceis de obedecer. E em vez de obedecer plenamente, nós sacrificamos. Nós fazemos algo diferente do que Deus pediu e ainda tentamos uma barganha, como se isso fosse suficiente. E Jonas fez exatamente isso. O texto é muito claro em afirmar que Jonas preferiu fugir da presença do Senhor. E nós estamos falando aqui de um profeta, um homem de Deus que escolheu dizer não. Isso parece absurdo, mas não é muito diferente dos nossos próprios nãos cotidianos. Muitas vezes sutis, mas igualmente graves. Nós lemos a Bíblia, oramos, frequentamos uma igreja há anos e ainda assim nós acumulamos negativas diante das convocações de Deus. Quando nós somos chamadas para assumir uma postura e um discurso diferente na faculdade ou no trabalho, por exemplo, nós nos calamos para não constranger ninguém. Quando o Espírito Santo sopra no nosso coração o desejo de ministrar a vida de alguém, numa loja, numa clínica, na rua, na feira, nós atravessamos para o outro lado e dizemos: deve ser coisa da minha cabeça mesmo. E até dentro de casa a gente costuma fugir de sermos intencionais nesse nosso ministério no lar, no discipulado dos filhos. Nós acabamos protelando esse altar doméstico, sempre esperando que a rotina melhore ou que alguém tome a iniciativa. E se isso de fato nunca acontecer? Esse é o tempo, minhas queridas, de encarar a realidade com honestidade e assumir um posicionamento sábio diante dela. Vamos pensar direitinho quais são os nossos medos, onde que estão os nossos bloqueios, o que tem te impedido de ser ousada, de viver a sua vocação e de deixar a luz de Cristo brilhar através de você.
Porque talvez você pareça ser uma mulher obediente e fiel, mas aquele que sonda os nossos corações conhece todas as nossas mazelas. E ele não se surpreende com elas. Deus, ele não é pego de surpresa pelo seu não, pela sua fuga ou pelo seu pecado. Ele sabe exatamente que nós somos pó, ele conhece a nossa fragilidade e ainda assim continua contando conosco, continua investindo nas nossas vidas e nos convidando para participar dos seus planos. E isso revela o seu imenso amor e a sua misericórdia. Então faça uma pausa agora e reflita com sinceridade sobre como você está. Porque não é possível corrigir aquilo que nós não estamos dispostas a enfrentar. Então encare os fatos. Lide sinceramente com a sua desobediência. Perceba que coisas saem do lugar quando nós saímos do caminho que Deus traçou para nós. A sua vida se parece uma bagunça? Então comece a colocar em ordem, porque a sua desobediência gerou uma tempestade. Então assuma a responsabilidade disso, pare de se esconder no porão e venha para a luz. Exponha-se diante de Deus. Somente Ele tem poder para nos conduzir de volta ao propósito. Renda-se hoje à sua vontade e permita que Ele restaure o seu coração e realinhe os seus passos. Esse é um tempo de recomeço de Deus para cada uma de nós. Algumas perguntas para a gente refletir nesse dia. Em que áreas da minha vida eu tenho silenciado quando Deus me chama para anunciar? Que medos ou conveniências têm alimentado os meus nãos ao Senhor? E que passos práticos eu posso dar hoje para sair da fuga e voltar para o propósito? Vamos refletir e orar juntas sobre isso. Senhor, Deus amado, revela-nos, Senhor, onde nós temos fugido da Tua vontade. Traz luz, traz à nossa memória essa revelação da nossa desobediência para que nós possamos nos arrepender hoje. Quebra os nossos medos, as nossas justificativas e nos conduz, Senhor, da escuridão para a luz da obediência. Nos tira dessa dormência, Senhor. Às vezes nós estamos adormecidas, escondidas, fugitivas. Mas hoje nós queremos nos render ao Teu chamado e dizer sim para a Tua voz, sim para uma vida de intimidade contigo, sim para a devoção, sim para sermos vasos úteis nas Tuas mãos. Então, em nome de Jesus, usa as nossas vidas para a Tua glória. Esse é o desejo do nosso coração. Realiza em nós o Teu querer, Senhor. Nós precisamos de Ti. Trabalha nas nossas vidas. Que esse processo continue. Que a meditação na Tua palavra, Senhor, a cada dia nos torne mais obedientes. Sejam nos pequenos detalhes da nossa vida até nas grandes obras. Nós queremos ser mulheres corajosas. Nós queremos ser mulheres ousadas. Nós não queremos que o nosso passado, que os nossos pecados, que as nossas falhas nos paralisem. Nós queremos viver uma vida digna diante do Senhor. Nós queremos Te servir com alegria, nós queremos Te obedecer para que muitas pessoas sejam alcançadas por Ti. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, Pai. Então, em nome de Jesus, manifesta graça e misericórdia sobre nós neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.